Olá para você que acompanha a programação da Guardiã da Notícia, mais uma edição do Coliseu da Guardiã, direto de Brasília, dessa vez aqui com o deputado federal Fausto Pinato, do Partido Progressista. Deputado, obrigada mais uma vez por me receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço, Gabi, agradeço aqui os grandes amigos da Guardiã. Deputado, vamos começar falando sobre o pacote antiterrorismo que vai começar a tramitar nessa casa. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, hoje assume como deputado federal o seu mandato para ser o relator desse pacote. Eu queria a sua avaliação. Olha, eu não vi ainda o texto final, né? Nós sabemos que a pauta de segurança pública é uma pauta que está em alta, né? Mas nós precisamos ter responsabilidade, né? Eu queria dizer que, eu venho dizendo muito isso, né? Eu digo que a esquerda entende de algumas coisas e a direita entende de outras. Mas na questão agora da pauta antiterrorismo, nós temos que tomar um cuidado, por quê? A gente sabe, né, para quem não sabe eu vou falar, né, que existe uma questão de geopolítica, de interesse, né, cada um pensa em você. Os americanos pensam neles, os chineses pensam neles, os europeus pensam neles, né. Ultimamente a gente descobriu que o Brasil é o segundo país com mais terra rara, isso, aquilo, e nós temos que entender que isso é o novo ouro do mundo, né. E quando a gente tem que ter muito critério, porque quando a gente fala de querer colocar facção criminosa, né, como terrorista, né, é muito bonito na prática, mas na verdade é o seguinte, era só o governo do estado pedir para o governo federal a GLO, né? Agora o que não pode é ficar fazendo igual o Cláudio Castro, né? Fazer toda essa fumaceira e daqui querer pedir ajuda para o governo Trump, né? A gente percebe que é mais uma tentativa, né, de querer jogar os Estados Unidos, né, contra os interesses do Brasil e até dando uma desculpa de para uma intervenção. Então é responsabilidade dessa ultradireita, né? Tudo que é feito em alicerce ruim vai crescer coisa ruim. O presidente Lula, na semana passada, assinou o pacote antifacção. Então, ficou aí na dúvida. Vai ser antiterrorismo, antifacção? Qual que é a lacuna que a gente abre para essa discussão? Olha, eu acho que a primeira coisa nós temos que montar uma comissão, né? E com isso chamar aí juristas, né? Até consultar ministros, né? Especialistas em segurança, mas também do judiciário, para que possamos construir um texto equilibrado, que não podemos mais ficar com esse negócio que a direita mata os bandidos e a esquerda protege os bandidos. Nós sabemos que não é muito bem assim, né? Nós sabemos que em todo lugar tem bandido, aliás, se fosse pensar assim, tem muito polícia, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que eu saiba lá, batalhão e polícia até arrecada para político, né? Então, vamos parar com essa demagogia barata. E para a gente encerrar essa questão desse pacote antiterrorismo, o senhor acredita que caso passe esse texto aqui nessa casa e seja aprovado, possa abrir um precedente para que haja, por exemplo, uma possível invasão dos Estados Unidos aqui no Brasil? Não, mas vai criar narrativa, né, Gabi? A gente percebe que é o seguinte, a esquerda, eu não concordo com a esquerda em algumas coisas, tá? Mas eu respeito, a esquerda defende uma postura deles, né? Eles defendem isso, aquilo, né? A direita fica atrás de narrativa, né? Onde já se viu, né? Querer, de certa forma, falar que vai chegar um porta-avião no Lago Paranoá, que no Rio de Janeiro vai soltar bomba. Nós temos que entender, pessoal, enquanto esses governadores, esses grandes partidos, né, não estudar primeiro, nós temos que ter uma direita democrática, né? O bolsonarismo foi condenado por tentativa de golpe, ponto, né? Agora fica engraçado esses presidentes de partido, governador, querer buscar o apoio do Bolsonaro. Ou seja, eu vou falar o seguinte, quando você vai construir uma casa, só alicerce é ruim, tudo que você construir em cima não vai parar em pé, né? Então a gente percebe o Zema querendo puxar o saco do Bolsonaro, né? O Caiado querendo chamar o filho do Bolsonaro, que está jogando contra o Brasil, que é um atentado contra o 13 do Brasil, o Eduardo Bolsonaro, para ser vice, né? O Tarcísio, que para mim era uma esperança, a maior decepção hoje na política, se mostrou um grande ajudante de ordem do bolsonarismo, né? E até mostrou que não tem comprometimento com o estado de São Paulo, até porque é carioca, né? Quando se vê que o maior prejudicado do tarifaço é o estado de São Paulo, né? E ele é desautorizado a trabalhar com o Paulo. Eu queria dizer ao governador, quem deve o bolsonarista é você. Os paulistas que botou no C, não deve não. Aliás, se São Paulo é São Paulo, deve aos nordestinos, não deve a carioca não. Vamos falar, já que você tocou nesse assunto do Eduardo Bolsonaro, do tarifaço, do Trump, como é que você está avaliando aí essa derrocada, né? Deu uma abaixada essa pauta aqui no Brasil. A verdade é assim, nós temos um presidente Lula, que é uma autoridade que tem que ser respeitada, né? O governo do presidente Lula não estava bem há 5 meses atrás, essa é a verdade, mas ele é bom de latim. Essa questão do Eduardo ter feito toda essa manobra com o Trump, de certa forma, despertou um sentimento nacionalista e daqueles que lutaram contra a ditadura, enfim, apesar de não concordar com o PT, vai defender essa soberania nacional, né, que é o caso meu, por exemplo, né, de tantos outros aí, social-democratas, centro-direita com massa cefálica, coisa que a outra direita não tem.
E nós temos que ter muita cautela, porque o Brasil, aliás, cometeu um erro à esquerda, né? Eu sempre disse isso desde quando eu entrei, né? A gente tem que investir em indústria de defesa, né? Não só por causa da tecnologia, né? Mas nós temos que saber que um país rico igual o nosso, em minério, em terra rara, dia também pode criar uma desculpa, né? Como criaram aí no Iraque, criaram em outros países, que é rico em petróleo, para tentar invadir. E graças a Deus, né? Temos brasileiros de verdade, patriotas que lutam contra isso, independente de ideologia, mas nós temos os vassalos, como o Eduardo Bolsonaro e uma Trump de Olavo de Carvalho, que foi contaminada, né? Até acho que isso foi um termo de inteligência que fizeram para deixar o país realmente refém, batendo continência a interesse estrangeiro e não nacionalista. Mas no fim acabou dando errado, né? A gente acabou, o presidente Lula acabou conseguindo um viés aí para que o tiro saísse pela culatra. Você concorda? Na verdade, o Lula, né, que eu digo, eu respeito o presidente Lula, foi presidente 5 vezes, porque elegeu a Dilma, vamos dizer assim. Ele está levando vantagem, não porque o governo dele é uma sumidade, não, né? Justamente pela burrice da outra direita, liderada aí pelos Bolsonaro, né? Que faz tanta barbaridade que o pessoal fica com medo, né? Então, volta a querer o presidente Lula, que é mais comedido e tem mais jogo de cintura, né? E a gente percebe que não deu certo, mas eles insistem numa narrativa, né? Que isso não vai dar certo. Agora, o que mais me assusta, Gabi, não é a loucura do bolsonarismo. É partidos como o MDB, PSD, PP e tal, ficar querendo puxar um saco desse povo para viabilizar um candidato. O que me fico mais assustado é ver o Caiado, que foi governador, senador, um cara bem preparado, né, que cai no zero de credibilidade comigo, querendo abraçar esse bolsonarismo, vamos dizer assim, além de golpista, né, e antissoberano. Para você que está acompanhando a Guardiã da Notícia, nos ouvindo pelas ondas do rádio no AM 560, FM 82.3 e nos assistindo nas multiplataformas, eu converso com o deputado federal Fausto Pinato, do Partido Progressista. Deputado, a federação do seu partido, o que está acontecendo? Uma confusão, sai, não sai, uma queda de braço em São Paulo com o presidente Milton Leite. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que São Paulo é o menos dos problemas, né? Isso aí, eu sou contra a federação, acho que isso não vai dar certo, né? Até porque muita gente envolvida, né, nesse sentido. Entendo que cada um tem que seguir seu caminho, com todo o respeito que eu tenho, até porque já tem uma discussão entre o Ciro e o Caiado, né, numa possível... Ele foi para a internet, né? Num domingo à noite foram lavar roupa suja. Exatamente. O presidente Ciro, né, aqui eu estou puxando sardinha para ele, até que é meu amigo, eu critico, ele aceita isso, meu amigo, nós estamos mostrando liberdade dentro do Partido Progressista. Eu acho que vai ser a maior vítima dessa ultradireita, né? Porque é um cara que mais se dedicou em cima de pesquisa, né? Eu vejo as pesquisas que ele faz, as conjunturas de tentar manter uma direita unida, e viu dentro dessas pesquisas que o Tarcísio então seria um candidato mais viável para essa disputa, né? Tentando juntar essa direita. A gente percebe que não o Tarcísio é leal para ele, e muito menos o Bolsonaro, né? E ele está no estado que é 100% praticamente petista, né? Com a eleição difícil lá, até porque ele vai ter que lutar muito, né? Eu só queria diga aqui, que eu disse a ele, que essa lealdade não está sendo recíproca com ele, né? E que o Ciro Nogueira é um cara inteligente, um cara que sabe articular, né? Presidente de um grande partido, mas infelizmente, se ele não acordar, ele está sendo absorvido e dizer que não está tendo a reciprocidade da lealdade que ele teve da outra direita. Você vê, sendo criticado pelo filho do Bolsonaro, né? Eu acho que chegou um momento, se eu sou o Ciro Nogueira agora, eu dou 360 graus, né? Volto, pego o Partido Progressista, que foi um partido pragmático, né? Um partido que entende do agronegócio, um partido que sempre deu equilíbrio, ajudou muitos outros governos, ajudou o governo Lula no começo, ajudou o governo Bolsonaro, ajudou o governo da Dilma, né? Praticamente o presidente Ciro Nogueira deu o mínimo de estabilidade do governo Bolsonaro. Você vê que o Ciro Nogueira, a Tereza Cristina, Paulo Guedes não estão envolvidos nessas babaquices, dessas loucuras de golpe, né, nessas bobagens de vacina, porque são inteligentes, né? Tinha um ministro preparado do governo Bolsonaro, mas quando o líder é ruim, quando o alicerce é ruim, nada para em pé. Então chegou a hora de nós voltar a ser pragmáticos. Eu falei isso para o Ciro, né, e volto a dizer, o governador Tarcísio, na minha opinião, é a maior decepção para São Paulo, porque sentou em São Paulo, é um estado que anda sozinho, não tem um programa de governo, não tem nada, fala que não precisa de prefeito, não precisa de vereador, não respeita deputado, né? Chegou a hora de dizer o seguinte, não tem eleição ganha. As eleições de 2026,
essa confusão do Caiado, ele se colocando pré-candidato à presidência da República, o Tarcísio que não sabe para onde vai, mas ontem tive acesso a uma informação que ele já começou a preparar a campanha dele com o Pablo, que foi o marqueteiro que fez ele vencer as eleições em 2022. Você acredita que a direita vai ter, de fato, um candidato à presidência? Esses caras vão conseguir se organizar até dezembro, que é o prazo que foi dado, inclusive, para o Bolsonaro indicar o candidato dele? O problema não é o candidato, Gabi. O problema é o projeto da direita. Que projeto que a direita tem? Toda ela está escolada em cima do bolsonarismo, que tomou um cartão vermelho e tentou dar golpe. Ou seja, não vai ter candidato. Quando você pega o governador Zema falando, olha, tinha que largar a China para ficar bem com os Estados Unidos. Você mostra o governador do segundo maior estado, analfabeto, mostrou um cara despreparado para ser presidente. Como é que vai brigar com o maior parceiro comercial do Brasil? Né? Quando pega o Caiado, que é um cara que foi senador, experimentado, para tentar puxar esse apoio do Bolsonaro, chegar a cogitar o Eduardo Bolsonaro de vice. Né? Quando pega o próprio governador de São Paulo, que se presta ao papel de vir aqui contestar o Supremo a questão de anistia. Né? A gente mostra que, na verdade, o que nós estamos tendo aí não são líderes, são ajudantes de ordem, né, de um bolsonarismo que não representa uma direita democrática com projeto de país. Não representa. São incapacitados, Bolsonaro incapacitado já na largada para liderar o país. E com isso, então, só fortalece a esquerda e a reeleição do presidente Lula? Que, volta a dizer, né, que graças a essa falta de maestria e projeto de direita, faz ressurgir um líder que tem que ser respeitado, que é o presidente Lula, que foi presidente várias vezes, então não adianta falar alguma coisa de bom ele fez, né, principalmente do social, educação do Nordeste, né, onde estados como São Paulo, Paraná, que são mais de centro-direita, não gostam, essa é a verdade. Com um governo muito, muito ruim, né, não vejo aí o ministério do Lula sendo supra-sumo, né, mas o Lula tendo uma torcida mundial que peitou os americanos, né, não fez cosca o tarifaço. A gente pega a notícia nacional, o Lula é o cara se movimentando, se mostrando um líder que tem quarta série, né, em cima de médicos, advogados, engenheiros, dando um show nessa cambada de analfabeto que não percebeu que o Brasil precisa ter uma direita democrática com um projeto de país, com um plano. Não ficar escorada num bolsonarismo que foi realmente um aborto da democracia do Brasil. Vamos aguardar aí o que vai acontecer até dezembro, que é o prazo deles, porque a gente tem ainda o Kassab no meio desse jogo todo, que disse que o PSD vai ter sim candidato à presidência da República. Vamos aguardar, né? Porque eu vejo aqui, tem três ministérios, tem o presidente do Senado, né? Tem isso e aquilo, né? O Kassab joga muito bem, né? Mentiu muito para os prefeitos de São Paulo, ofereceu fundo partidário, falou que ia liberar verba, não liberou nada, né? Eu realmente estou com muita saudade do Rodrigo Garcia, né? Do Rodrigo Garcia, eu que comecei cedo na política, né? Um estado que teve Mário Covas, Geraldo Alckmin, Franco Montoro, com todo respeito, esse governo é pífio, sem projeto, só com narrativa, está bem nas pesquisas, mas não mostrou para que veio. Já que você tocou no assunto do estado de São Paulo, vamos falar do estado de São Paulo, desse governo do Tarcísio e trazendo o Rodrigo Garcia, levando em consideração que nós temos ali um cenário onde possivelmente, né, se ventilam que caso o Tarcísio não venha candidato à reeleição, que também é uma reeleição perigosa, porque você disse que ele está bem nas pesquisas, mas a última pesquisa Atlas já mostrou que ele perde para o Alckmin, caso o Alckmin seja candidato em São Paulo. Então tem um cenário muito nebuloso ali com várias frentes. E caso o Tarcísio não seja candidato, a gente tem ali o prefeito Ricardo Nunes ciscando para ser candidato ao governo do estado, se colocando, fazendo o seu papel, porque ele é prefeito da maior capital da América Latina, e estão dizendo que é a volta do Ricardo Nunes e que pode ter do Rodrigo Garcia, e pode ser a volta dele numa dobradinha, Ricardo Nunes e Rodrigo Garcia. Olha, são dois políticos inteligentes, na minha opinião, né? Que mostraram por que veio, né? Uma nova geração. O Ricardo fez uma boa administração, o Rodrigo nem se fala, uma gestão, se comparar, porque o Dória, na verdade, é o governador, mas quem fazia a gestão era o Rodrigo Garcia. Comparado ao governo do Dória, né? Que acabou fazendo aquele desastre, brigando com o PSDB, rachando o PSDB, com o governo do Tarcísio e do Kassab, é 10-0 do coisa. Não adianta falar, tem que ter coragem. Outra coisa, os deputados da Assembleia Legislativa têm medo de falar. Eu não tenho medo de não ter preso com esse povo, né? Só fala lá que a Secretaria de Educação em São Paulo foi vendida para o Paraná, né? Que é uma secretaria que fica dentro do Palácio que cuida da Prodesp, porque o cara tá vendendo programa até para a Lua, né? E nós sabemos que a ultradireita ela vive narrativa. Eu quero saber assim, cadê os senadores de São Paulo? Cadê o senador, por exemplo, o senador astronauta? Eu estou vendo só se estiver trabalhando na Lua. O problema foi que a ultradireita... Está no encontro de astronautas. O problema dessa ultradireita
tá agora querendo colocar o Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina. O cara nem conhece o estado, né? E o povo querendo abraçar isso no histórico. A Carol de Ottoni aqui, que foi sempre leal, menina de direita. É isso que dá, por exemplo, colocar carioca para administrar São Paulo, né? Isso que dá, por exemplo, de querer colocar rede de internet, né? Em vez de fazer projetos sociais, projetos estruturantes para o interior do estado de São Paulo. Eu queria dizer, se o Geraldo Alckmin ou qualquer cara de centro-direita, o prefeito de São Paulo, Rodrigo Garcia, preparar um projeto do país, vai ter uma revolução no interior do estado de São Paulo e o Tarcísio perde a eleição para governo do estado. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, deputado. A aprovação do governador Tarcísio vem caindo por conta da privatização da Sabesp. Por causa da mentira. Não atende prefeito, fala que não precisa de prefeito. O único secretário que ele tem que tá água, secretário exatamente. Na casa das pessoas. A única secretaria que está fazendo alguma coisa, algum barulho, é a secretaria do Guilherme Derrite. Desculpa, que é da segurança. Você não escuta falar dos outros secretários, entendeu? O Kassab, que era uma esperança, mentiu, trouxe um monte de prefeito pro PSD e não fez porra nenhuma. Essa é a verdade, que ele tá falando é falso pinato. Né? Eu sou paulista, eu sou nascido em São Paulo. Né? Eu tenho propriedade para falar, sou deputado federal 3º mandato, trabalhei em vários governos do estado, né? Sem reconhecer. Desculpa, o governo do Tarcísio é um governo de narrativa, sem projeto de país. Ele fala uma coisa para um, fala para outro, não é um cara firme. Você acredita, então, vamos navegar aqui nos cenários. A chapa dos sonhos, né? Ontem entrevistei o deputado Rômulo Fernandes do PT, lá do estado de São Paulo. Ele disse que tem uma conversa no PT de trazer o Alckmin para São Paulo, candidato ao governo do estado, com o Haddad de vice. E aí teremos aí essa chapa. Contra o Tarcísio, você acha que Alckmin pode navegar e tirar o Tarcísio da reeleição em 2026? Olha, é simples. O Geraldo Alckmin, que sempre quando foi governador conseguiu fazer várias obras, tendo o governo do PT como adversário, mostra que ele fazia a gestão, sabia economizar, andava todas as cidades. O Geraldo Alckmin em cidades de 2.000 habitantes, 1.800 habitantes, sempre inaugurava uma obra e dava mais 2, 3 obras. Né? Não faltava agenda e não atrasava. Era muito pontual. Conhecia o estado como a palma da mão. Né? Se o Geraldo Alckmin, essa ligação que ele tem com o Lula agora, né? Fazer uma parceria, montar uma secretaria do interior, porque eu queria dizer uma coisa ao governador Tarcísio. O interior tá cheio de buraco, governador. E o senhor fala que não precisa de prefeito. O senhor fala menos besteira, você é um pouco mais inteligente que o pessoal do Bolsonaro, né? Não é tão doido, mas você demonstrou muito submisso, querendo peitar o Supremo, negócio de narrativa, queimou largado. O senhor perdeu credibilidade perante banqueiro, perante empresário, perante pessoas igual eu, que até vi ele como um player, né? Um player, né? Isso mostra que isso me deixou com medo, né? Me deixou confuso. E me deixou mais perplexo ainda a falta de comprometimento deles com os paulistas. Peraí, o tarifaço atingiu São Paulo. Ele deveria ter procurado o consulado da China, outros consulados, para tentar movimentar. Se ele não tem que pedir autorização para Eduardo Bolsonaro também não. Porque a carioca também caiu de paraquedas em São Paulo. Entendeu? E outra coisa, se fizer assim, se o governo Lula fizer assim, colocar o Alckmin, montar a Secretaria do Interior e levar recursos para o interior, Tarcísio perde a eleição em São Paulo, e vai perder, porque vai ter uma rebelião perante os deputados, prefeitos e vereadores. Por quê? Os secretários deles acham que é mais importante que aí, não são políticos, né? E que é muito bonito falar que não é político, né? É tudo empresário. Mas olha, eu já vi esse filme. Suas considerações finais, por favor. Olha, queria dizer que o momento exige muita austeridade, né? Eu espero que realmente possa surgir um candidato de centro-direita, né? Que realmente tenha um projeto de país que não esteja atrelado ao bolsonarismo, né? Que o bolsonarismo tomou cartão vermelho, tentou dar golpe, não apoia ninguém, é egoísta, é uma mentiraiada, negócio de família, só rola essa família. Eu já fui enganado, né? Mas eu tenho coragem de falar, né? E torcer porque realmente a poeira baixe, né? Que realmente possamos escapar desse momento tão hostil da política brasileira, né? Que possamos extirpar do parlamento esses personagens que só servem fazer corte de internet, né? Que não atende prefeito, não atende ninguém, só fica dando emenda para ONG, gastando internet, né? Não atendendo ninguém. Que possamos botar o diálogo ao debate de alto nível, que possa ter uma direita, uma esquerda que debata. Quando tinha o PSDB, o PT, que tinha uma disputa quem fazia o programa melhor, quem ganhava isso com o povo. Né? Hoje não, hoje disputa quem tem as redes sociais melhor. Isso é um absurdo. Nós temos uma esquerda que precisa se atualizar um pouco, ligar um Wi-Fi, né? Tá mais presente, entender mais de agronegócio, saber que o Brasil não é só o Nordeste, tem São Paulo, tem um Paraná, né? Minha mãe era professora, eu tinha dificuldade em uma matéria, ela falou, você tem que estudar mais essa matéria.
Eu espero que a esquerda possa trabalhar mais para o interior do estado de São Paulo, para o Paraná, né? Espero que uma direita possa realmente olhar aonde que a esquerda acertou na educação, no FIES, né? Nos programas sociais, né? O social está vencendo obra e que possamos achar um projeto de país e ganhe quem ganhar, né? Que não fique em cima de narrativas covardes e tira a questão de Bolsonaro da cabeça. Esses caras são um traidor da pátria e vassalo do Trump. O deputado está com saudade da boa política. Sem dúvida, a política com P maiúsculo, nossa política de demagogia. Deputado Fausto Pinato, obrigada mais uma vez. E lembrando que esse conteúdo também estará disponível em aguardiandanoticia.com.br. Você pode também acompanhar os principais momentos nas nossas redes sociais. Até a próxima. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.